Fala aí, pessoal. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o Nmap. Tá? O Nmap é uma ferramenta assim que é básica para quem estuda, para quem trabalha, né, com Red Team, segurança ofensiva, né? E não só segurança ofensiva, mas até o pessoal da defensiva, sysadmin, analista de redes. Cara, se tu trabalha com redes de alguma forma, cedo ou tarde tu vai ter que deparar com o Nmap, tu vai precisar dele para fazer alguma coisa, né? Então vamos fazer um apanhadão geral aqui do Nmap, tá? Vamos para o Shell aqui, que é onde o Nmap vive, né? Então, bom, para começar, a gente pode consultar o manual do Nmap, né? Bom, então aqui o Nmap ele já diz, né? É uma ferramenta de exploração de rede de segurança, scanner de portas, código aberto para exploração de rede, auditoria e segurança, escanear rapidamente redes amplas, embora funcione muito bem com hosts individuais. Cara, aqui tem toda a explicação do Nmap, né? Tem aqui como é que é a saída dele, né, para o padrão. Tem aqui o sumário das opções, então um guia rápido, né? Se tu não quiser ler todo o manual, todo o detalhamento, porque, cara, é um manual muito extenso, tá? É um manual bem grande, ele tem bastante coisa. Tem aqui o resuminho bem rapidinho, né? Das opções que tu pode estar usando, tá? Bom, vamos para a prática, então. Eu vou estar usando o Metasploitable, tá? E aí tu pode me dizer, o Metasploitable é uma VM muito antiga, já está deprecado. Eu sei que, assim, ela é bem antiga, tá? Mas pro propósito do que a gente vai ver hoje, ela vai funcionar muito bem, tá? Ela vai funcionar muito bem porque ela tem várias portas, vários serviços, tem bastante coisa aberta. Então, ela serve, tá? Então, cara, ela tá disponível ali na internet para tu baixar, para tu instalar. Tem guias, assim, tem vários guias na internet para tu instalar. Se tu não te der bem com nenhum, pede para uma IA que ajuda para tu poder replicar isso aqui se tu quiser, tá? Se não, acompanha, eu vou estar falando algumas coisas bem legais aí sobre o Nmap, tá? Bom, o scan padrão, então, né? Nmap e o endereço que a gente quer escanear, tá? Por padrão, ele vai ficar pendurado, né, nessa telinha preta aqui. Eu não gosto disso, tá? Eu gosto sempre de passar a flag "-v", que daí ele vai dizendo, conforme ele vai encontrando, né, as portas abertas, ele vai dizendo aí o que ele tá encontrando, né? Isso é legal quando tu tá ou jogando um CTF, né, que geralmente tu faz pro VPN, ou quando tu tá escaneando um host na internet, alguma coisa nesse sentido, porque o scan vai demorar bem mais, tá? Ele, por padrão, ele pega, se eu não me engano, são 1.000 portas, né? As 1.000 mais conhecidas. E ele traz as abertas, né? E quando tu tá, por exemplo, uma alta dentro de uma VPN ou pela internet, esse scan ele costuma demorar um pouquinho mais, né? Aqui foi bem rápido, porque pô, é uma VM que tá dentro do meu computador, tá? Então é bem rápido o scan, ele é rapidinho. Mas, que nem eu falei, né? Se tu tá numa VPN, se tu tá na internet, costuma demorar mais. Então é útil tu passar essa flag "-v", que tu já vai vendo, descobriu, por exemplo, aqui a porta 80, beleza? Vai lá no teu navegador, abre a porta 80, vê o que ela tem. Apareceu aqui a porta, sei lá, 2121, 21 é FTP, né? Então provavelmente a 2121 também é um FTP, tá aqui a 21 aberta também. E assim tu vai agilizando o teu processo de reconhecimento, tá? Que nem eu falei, né, o Metasploitable tem várias portas, então tem bastante coisa aqui pra gente descobrir. A primeira flag que dá pra gente pensar em rodar aqui, eu vou sempre deixar o "-v", tá? Pra ele mostrar o output bonitinho ali. É a flag "-p", tá? "-p" tu vai dizer uma porta. Eu tô interessado só em uma porta. Porta 21, por exemplo, FTP. Ele foi muito rápido, né? Porque é só uma porta. Dá para dizer que ele está mostrando aqui que a FTP está aberta, né? Ele até diz aqui, o scanning, uma porta, tá? Então ele, a "-p vai escanear ali as portas que tu define. Eu quero a 21, eu quero, sei lá, 22 SSH, eu quero a 53 que é DNS, eu quero a 80. Ele vai escanear as quatro portas que eu passei, tá? A gente sabe que tem 64 mil e tantas portas ali, né? Passar "-p-", né? Esse é o atalho para escanear todas as 65, né? Perdão. Ele vai escanear todas as 65.535 portas, tá? Então, né, dependendo do que tu tá escaneando ali, às vezes tem alguma porta meio aleatória, né, diferente aí para tu analisar. Então, o "-p- tem essa função ali.
Vamos voltar a fazer scan em uma porta só? Vamos escolher, sei lá, vamos botar 22 SSH, tá? Uma flag que eu gosto bastante, tá? Quando eu tenho alguma dúvida, até para fazer um debug, às vezes, tá? É essa menos menos packet trace, tá? Ele mostra tudo, como é que foi, né, a comunicação com o servidor, né? Então dá para ver aqui que o localhost ele começa, né, o scan por padrão do Nmap, tentando fazer uma conexão na porta 80 do alvo, né? 80, 443, e aqui ele diz, ó, conectei na 80, né? Aqui ele tenta fazer uma resolução de DNS, né? Ele tenta fazer a resolução, né? Se tu tá passando um nome aqui, no caso eu passei um IP, então ele não é necessário, né, resolver o nome. E daí aqui ele começa, ó, começando o scan, uma porta, né, no host 122.133. Então ele manda uma conexão aqui para 22, ó, Operation in Progress, e aqui ele diz que ele conectou, né? Então ele diz que a porta 22 está aberta. Então aqui ele mostra a conexão, enfim, todo esse processo que ele faz. Né? Da mesma forma, se a gente for passar mais uma porta, vamos passar, sei lá, 53 DNS, né? Ele chama, né, as duas aqui, e aqui ele diz que ele conectou na 53, já descobriu o 53, conectou na 22, descobriu o 22. Então isso aqui é legal para fazer algum tipo de debug, alguma coisa assim. Tá? Bom, vocês podem ver que até agora eu utilizei o meu usuário padrão, tá? Eu não usei sudo, eu não usei su para escalar privilégios, eu não usei nada, tá? O Nmap tem algumas flags, né, que quando começa a manipular algumas flags dentro do pacote TCP, é necessário que tu utilize o usuário root, né, ou elevação de privilégios de alguma forma, tá? Um exemplo, tá, é utilizar a flag SS, tá? Ele diz aqui já, quando eu tento executar, né, que eu tô requisitando ali um tipo de scan que precisa de elevação de privilégios, né? Por quê? Já vamos entender o que é esse SSS, tá? Esse SSS, ele trabalha como three-way handshake, tá? Ele não fecha o three-way handshake, em linhas gerais. O que isso quer dizer? No protocolo TCP, quando tu envia um pacote TCP, para iniciar a conexão, o cliente manda um pacote com a flag SYN, aí o servidor responde com as flags SYN e ACK, e aí, para completar a conexão e começar a troca de dados, o cliente tem que mandar uma flag ACK. Tá? Quando tu manda essa flag "-ss", o Nmap nunca manda o ACK final. Tá? Isso dá, quando tu passar a régua lá e estiver escaneando todas 65 mil e tantas portas, acaba dando um pouquinho mais de velocidade para o teu scan e acaba não fechando conexão, né? Então, pô, se tem log de conexão fechada, alguma coisa nesse sentido, né? Algum registro, o Nmap tenta contornar isso, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, só que com o sudo, tá? Ele pede a minha senha, e aqui ele mostra, né? O resultado é o mesmo, é tudo igual. Mas se a gente mandar aqui, por exemplo, no packet trace, dá para ver que tem algumas informações a mais, ó. Inclusive aqui as portas de saída, tá? Isso vai ser importante daqui a pouquinho. Tem uma flag que eu gosto bastante. Então, cara, o mesmo processo, né? Ó, tentou resolução de nome, né? Começou aqui o da flag SS, né? Sim stealth scan, né? Tá escaneando duas portas, né? Que a gente passou de novo a 22 e a 53. E aqui ele manda, ó, saiu aqui do 192.168.1.221, que é o meu host, né? Que roda o virtualizador. Saiu aqui da porta 40.206 para a porta 22. Daí aqui ele mostra mais algumas informações sobre o pacote, né? E aqui ele mostra o que foi recebido, né? Ó, o servidor lá, o Metasploitable, a porta 22, respondeu aqui na porta 40.206, né? Então aqui ele descobriu que as portas estão abertas, né? Então dá para ver aqui que ele manda, ó, aqui ele mandou, sente, né? E aqui tem um S. Esse S é o que eu falei lá do pacote SYN, né? E aqui tem a resposta com o SYN-ACK. Dá para ver que a gente não manda o ACK de volta, né? Diferente se a gente mandar, por exemplo, o ST. Né? Aqui ele nem mostra, né? Porque ele já diz que ele fechou a conexão. Tá? Então a conexão in progress e fechou a conexão aqui com a porta. Então aqui ele mandou o sim, voltou o SYN-ACK e ele mandou o acknowledgement final. Tá? Essa é a diferença. Bom, e se a gente voltar aqui, né, no nosso SS, né, lembra que eu falei que ia ser importante, né, a porta de origem, né?
Esse aqui é o funcionamento do protocolo TCP, tá? Quando eu envio um pacote, eu abro um socket em uma porta para o servidor saber em qual porta ele tem que devolver o pacote, a resposta, né? O pacote da resposta. Então dá para ver aqui, ó, que, por exemplo, quando eu tentei conexão na porta 22, ele mandou na 64869. As duas, na verdade, né? Dá para ver que aqui, ó, na resposta, né? O pacote volta para a mesma porta, tá? Isso aqui é legal porque a gente consegue algumas evasões de firewall, tá? Com esse comportamento, tá? Como assim, Gia? Tá. Pensa que quando tu sobe uma rede, né, do zero, assim, pô, subi a rede da minha empresa, instalei um firewall. Instalou o firewall lá, a regra padrão vai ser não sai nada, né? E aí o que, que os administradores de rede têm que fazer? Pô, eles têm que liberar, por exemplo, a saída da porta 53. Para quê? Para poder resolver nomes. Saída para a porta 443, HTTPS. Saída para a porta 80, né, HTTP. Tem que liberar algumas portas específicas para fazer essas conexões para fora, sabe? Porque se tu não liberar, por exemplo, a 53 para fora, beleza, tu pode ter um DNS local. Mas, cara, como é que tu vai. Se o cara digitar lá google.com, o teu DNS local vai ter que ter esse registro. Só que se ele digitar, por exemplo, sei lá, algum site que não tem, ele não vai ter resposta. Então tem que algumas portas têm que ficar liberadas para fora, para a internet, né? E é com isso que a gente usa, a gente se aproveita disso para contornar algumas regras de firewall, né? Porque pensa só, se a gente está fazendo isso aqui, esse scam pela internet, o nosso servidor que está lá atrás do firewall vai ter que se conectar com a porta 64869. Cara, isso é bem suspeito, sabe? Então, se a gente forçar, né, a utilização da nossa porta, uma porta padrão, a gente pode botar, por exemplo, a porta 53, mesmo que não seja o serviço de DNS, a gente pode dizer para o cara, ó, responde aqui na porta 53, tá? E isso é a flag "-g". Então, se eu botar aqui a "-g 53", dá para ver que agora, ó, os pacotes estão saindo da 53, né? E isso implica que eles vão ter que voltar para 53 também. Aqui ficou até meio ruim, né? Porque eu estou usando o scan na 53, vamos usar na 3306 do MySQL. Então, ó, de novo, né? Eu estou forçando a saída dos pacotes pela porta 53, que daí eu vou forçar que quando chegar lá no servidor, o servidor tenha que retornar para a porta 53, né? E aí, se não tiver uma inspeção de pacotes bem configurada, né? Isso aqui vai passar como tráfego DNS e ninguém vai perceber que eu estou rodando um scan, né? Então, isso aqui é bem comum de acontecer, tá? Alguns firewalls, quando está escaneando alguma coisa que tem um firewall na frente, né? É bem legal passar a flag "-g, e aí vai das portas, né? Geralmente se usa as mais comuns, né? 53, 80, 443, né? Depende aí do que está liberado. Tentativa e erro, né? Bom, uma flag que todo mundo usa, tá? Assim, bastante utilizada, é a flag "-a". Tá? Vamos passar aqui de novo só a porta 21 e a... Vamos na 3306 de novo. 3306. Né? FTP e MySQL. É a flag "-a". Flag "-a ela vai fazer um monte de tentativas de identificação de serviços, identificação de versão, identificação qual que é o sistema operacional, né? Obviamente ele vai demorar mais um pouco, mas dá para ver que o resultado aqui já é bem bacana, né? Então dá para ver que aqui tem, ó, ele já identificou, né, que o FTP tem um login anônimo e ele já mostrou até aqui o conteúdo do FTP, né, a flag.txt. Ele mostra aqui, né, alguma enumeração, então ele está dizendo, né, que é o VSFTPD 234. 3306 aqui, ele já está dizendo que é um MySQL, está rodando no Ubuntu. Ele faz um traceroute aqui. Aqui ele mostra, né, alguns detalhes do sistema operacional. Enfim, né, então ele mostra bastante coisa aqui, o MAC address e tal. O "-a já é um scan um pouquinho mais completo, né, e é isso que começa a deixar o Nmap uma ferramenta mais poderosa, tá? Vamos dar uma olhada mais aqui, né, na porta 21, no FTP, tá? Então vamos tirar aqui o 3306. O Nmap ele tem, vamos dizer assim, um motor de scripts, né? O nome certo é Script Engine mesmo,
que ele tá aqui, ele deve estar, se eu não me engano, né? Vamos fazer ao vivão aqui, o SR Share Nmap Scripts. Tá? Vamos passar isso aqui para o Less, para ele mostrar a paginação, né? Então todos esses caras aqui que vocês estão vendo aqui nessa lista são scripts que procuram alguma vulnerabilidade, procuram enumerar alguma coisa aí no Nmap, tá? A gente está trabalhando com o FTP, né? Então dá para ver que, por exemplo, aqui, ó, se a gente descer aqui, dá para ver que tem HTTP hífen alguma coisa, né? Então se a gente procurar o F aqui, cadê o FTP, ó? FTP ele tem, por exemplo, aqui alguns scripts, ó. Uma CVE 2010, VSFTPD Backdoor, Syst. Cara, tem algumas aqui, alguns scripts para a gente explorar vulnerabilidades, né? Como é que faz isso? Vamos continuar no FTP, tá? Que são poucos scripts, então para o nosso vídeo aqui não ficar muito grande, ela vai ser útil. Manda menos script igual FTP hífen todos, tá? E aí ele vai rodar todos os scripts, né? Então aqui ele já, ó, NSE, Nmap Script Engine, né? FTP Bounce, já deu porta, comando ilegal, enfim, ele vai rodando isso aí. Aqui ele vai demorar bastante, tá? Porque quando eu mando só assim, ele manda todos os scripts lá. E tem um script lá, ó, barra FTP menos asterisco, tá? Tem esse cara aqui, que é o FTP Brute. Ele tenta fazer um brute force no FTP, né? Então, pra gente não fazer o brute force, né? Claro, dependendo da situação que tu tá, se tu tá numa rede interna aí da tua empresa, enfim, talvez seja interessante para ver, daqui a pouco, tem o login root, admin 1, 2, 3. Ele vai fazendo esses testes mais basiquinhos, né? Mas quando a gente não quer que ele faça brute force, a gente faz assim, ó, and not FTP brute. E aí ele vai fazer a enumeração com os scripts, né? Mas não vai utilizar o FTP brute. Então dá para ver que aqui ele já veio bem mais rápido, né? Bom, isso, cara, isso se aplica para qualquer porta, né? Vamos voltar para 3306 do MySQL e não MySQL brute, né? MySQL brute. Então ele vai começar, vai fazer os scans, vai fazer todo aquele processo, a porta 3306 está aberta, não sei o que, e tal. Então aqui, ó, ele já traz aqui, ó, todas as informações que ele encontrou, né? Óbvio, aqui ele tentou executar, por exemplo, uma SQL empty password, erro, não conseguiu executar, não encontrou contas válidas, enfim, tem algumas limitações, tá? Como é que pessoalmente, eu gosto de usar o Nmap, tá? Para uma enumeração inicial, eu gosto de passar Nmap, e aí eu procuro os tipos de scan, né? SS para o SYNEC, que a gente já viu, então a gente vai precisar de um sudo, né? C, que é de scripts common, então ele vai pegar toda essa engine ali de scripts, né? E vai pegar os mais comuns. Então, o brute ele não vai fazer, alguns que ele não considera importantes, né? Ele não vai executar. E o V para pegar as versões, né? Então, 192.168.133, que é o nosso alvo, né? E eu gosto também de passar a flag V para fazer verbose. E aí, claro, aqui eu tô escaneando um host que eu conheço, né? Mas se tem algum host que eu sei que está por trás de um firewall, se eu sei que tem algum firewall, cara, eu passo a "-g ali, porta 80, né? Para tentar alguma evasão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então aqui ele já vai descobrir todas essas portas aqui, ele vai escanear 23 serviços, né? E de novo, como eu tô com um sudo, "-g 80, né? Tô tentando contornar proteções, toda essa história ali que a gente já conversou. Existem outras formas de tentar, que o Nmap tenta contornar defesas, né? Ele tenta mandar, por exemplo, decoys, ele tenta fragmentar pacotes, mas, cara, a mais efetiva, no fim das contas, é a "-g. Eu considero essa a mais efetiva, tá? Talvez para alguns ambientes não seja, mas, de maneira geral, é essa aqui a flag mais efetiva para a gente tentar contornar ali alguma defesa, tá? Bom, aqui tá demorando um pouco, né? Dá para ver, ó, tá quase terminando, diz aqui. Terminou aqui. Então dá para ver que, cara, o resultado já veio bem mais rico, né? O FTP a gente já tinha enumerado antes. O SSH aqui, ó, Telnet. Aqui ele já encontrou um postfix,
né? Então é um servidor de e-mail, SMTP. Aqui a gente já tinha visto também, né, o servidor DNS. Aqui a porta HTTP. O que mais que ele tem? Aqui o MySQL a gente também já tinha visto. PostgreSQL, tá? Então aqui ele já trouxe a versão. Hoje o Postgre, eu nem sei que versão tá o Postgre, da última vez que eu vi já estava na 14, mas a versão 8.13 ela é bem antiga, né? Então aqui pode ter algum um vetor aí de entrada nesse carinha aqui. Aqui tem outra porta HTTP, aqui tem um Tomcat, né? Então aqui outro vetor de entrada bastante legal. Aqui ele dá um resuminho e tal. E tem tem uma outra flag que eu não falei aqui, que é o "-t" maiúsculo, né? O "-t" maiúsculo, ele vai receber um número, né? Um padrão, por exemplo, de 1 a 5, né? 1 até 5, que é, cara, é quão agressivo tu quer que seja esse scan em termos de threads, né? Então, pô, ele vai mandar uma, duas threadzinhas ali, vai esperar um pouco. É um scan mais stealth, assim, né? Se tu mandar 5, cara, ele vai pegar todas as threads possíveis ali, vai mandar um monte de requisição por segundo, vai fazer muito barulho em um curto espaço de tempo, né? De novo, entra naquela questão da flag "-g", né? Se tem um firewall ali, cara, se ele tiver algum tipo de rate limit ali, o "-t5" ali ele vai te barrar na hora, né? Até o Nmap ele diz, não estou conseguindo aqui devido a uma queda de pacotes, enfim, vou diminuir o ritmo aqui. Então o "-t" ali ele serve para fazer, por exemplo, vou fazer o mesmo scan que eu fiz antes, só que com o "-t5", né? Cara, aqui ele vai ter a saída muito mais rápido, né, do que antes, porque ele está mandando muito mais requisições por segundo, ele está fazendo muito mais barulho lá do lado do servidor. Claro que aqui é o Metasploitable, cara, não tem proteção nenhuma, né? Mas tem que cuidar isso aqui na hora, porque geralmente tu manda pro padrão, tu já te acostuma, né? Tá num CTF ali, "-t5, e quando tu vai para um host real, isso acaba te prejudicando, acaba prejudicando teus scans, né? E bom, pessoal, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um comentário, deixa um like aí, né? Diz se tem alguma flag que eu falei aqui que tu não conhecia. Cara, o Nmap é uma ferramenta que tem muita documentação, tem muito tutorial, muita coisa online. Então, realmente vale ir atrás de alguma coisa, vale ler aqui, né, o sumário aqui do manual, tá? Então, e cara, é uma ferramenta que todo mundo, no fim das contas, se trabalha com redes de alguma forma, um dia ou outro tu vai usar o Nmap para alguma coisa, tá? Então fica aqui a recomendação. Não se esquece de se inscrever no canal e até uma próxima.